gravar aqui, né? Que às vezes tem gente que gosta de assistir. Em vários movimentos que vocês estavam fazendo, aparecia um tremor, né? Então, vocês ficavam tremendo. O tremor ali não é em relação à carga. O tremor está muito relacionado à coordenação mesmo, a uma adaptação coordenativa aos movimentos que são feitos. Então, por exemplo, mesmo que eu já tenha treinado alguma vez na minha vida, agora que eu voltei a treinar, voltei para a academia, eu sinto tremor em vários movimentos, né? Eu não sou descoordenado, eu não sou tão fraco assim, mas o tremor aparece, não pela carga, mas pela adaptação coordenativa ao movimento, tá bom? Essas dores musculares, né, elas têm várias explicações, né? Uma das principais explicações que foi muito popular ao longo do tempo é a ideia do acúmulo de ácido lático na estrutura muscular, né, no interior das fibras musculares, das células musculares. No entanto, essa explicação acabou sendo um pouco derrubada ao longo do tempo, porque você não poderia considerar que o ácido lático levaria a esse nível de dor muscular, porque ele não tem um princípio, né, causador da dor. Então, a teoria que já foi um pouco derrubada. O ácido lático, né, só para colocar, como vocês não fizeram fisiologia ainda, a gente consegue fazer uma atividade física razoavelmente intensa, a gente tem a fonte energética para dar conta dessa atividade, mas essa fonte energética acaba deixando um resíduo no interior da célula, que é o lactato ou o ácido lático, né? E isso é até, quanto mais condicionados nós somos, mais tolerantes ao lactato nós somos, tá? Então, é um parâmetro para considerar nível de condicionamento físico também. E essas dores musculares têm muito a ver com a própria natureza da contração muscular, né? Então, você vê que vocês ficam com muita dor na estrutura muscular, não tanto nas articulações, tal, que aí na articulação aí o problema já é mais sério. Se eu fiz um exercício, eu fiquei com dor na articulação, possivelmente eu tenho um princípio de lesão ou uma lesão estabelecida. É um erro das pessoas buscarem o treino buscando dor, né? O treino bom é aquele que arrebenta com todo mundo. Isso está errado, né? Ali tinha um objetivo de aprendizagem. Então, vocês precisavam vivenciar o exercício para conseguir identificar as sensações e tal. Nós acabamos não discutindo naquele dia quais eram as reações que o organismo apresentava àquela forma de exercício específica, né? Discussão que nós fizemos quando fizemos o exercício aeróbico, né? Que é a caminhada corrida. Mas podemos fazer isso hoje, né? O que vocês identificaram no momento em que vocês estavam fazendo o exercício? Quais foram as reações do organismo? Ele começou a suar. Oi? Ele começou a suar. Sudorese, né? O exercício neuromuscular, ele também eleva a temperatura corporal. Então, produz calor, né? Então, quando ele produz calor, o corpo humano tem um mecanismo termorregulatório, né? Então, o suor aparece como uma forma de manter, né, de controlar a temperatura corporal em níveis saudáveis, né? Aí tem a questão, né? Quando a gente sua, a gente precisa fazer uma hidratação, né? Porque nós estamos perdendo água e sais minerais e precisamos repor essa água e sais minerais. O que mais? Já foram duas, né? O aumento da temperatura corporal e o aparecimento da sudorese. Tem mais ainda. O que aconteceu com a frequência respiratória? Pessoal, vocês estão aí? Aumentou. A frequência respiratória também aumentou, né?
Porque a frequência, por mais O que aquele... batimento, Como é que é? o batimento cardíaco. Aí tem duas coisas, olha, que estão relacionadas, né? A frequência respiratória aumentou e a frequência cardíaca também aumentou, né? Agora é interessante vocês fazerem um certo esforço, pessoal, para começar a usar os termos corretos, tá? Então, você vai falar de respiração, olha, a frequência respiratória aumentou, que é o número de vezes que eu respiro em um minuto. Porque se você fala assim, a respiração aumentou, eu não estou dizendo muita coisa. Agora, a frequência respiratória aumentou, se você estiver falando isso para um médico, ele vai entender qual é o número de vezes que o sujeito respira em um minuto aumentou, né? E da mesma forma, a frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca aumentou. Então, o número de vezes que o coração bate em um minuto aumentou. Que apesar de inicialmente vocês utilizarem muito fonte energética de glicogênio muscular e hepático, né, do fígado, o organismo começa a buscar outras fontes de energia, né, e ele não sabe até que ponto você vai ficar torturando o corpo ali naquela atividade, né, ou o seu professor vai ficar te torturando na atividade. Então, ele precisa produzir o máximo de energia que ele puder por várias vias, né. Então, ele começa a aumentar a frequência respiratória, tanto para resfriamento do corpo, quanto para a produção de energia. E o batimento cardíaco aumenta no sentido de levar oxigênio a todo o corpo, né? Produzir a irrigação sanguínea em todo o corpo. Nesse caso ali, a gente estava exercitando várias partes do corpo, então não tinha uma região do corpo específica que estava sendo mais ou menos irrigada, né? Todo o corpo precisava de irrigação sanguínea naquela aula. Tá faltando uma, cara. Já foi, então, frequência respiratória, frequência cardíaca, tá faltando uma. Que pode ser, que foi percebida, foi muito percebida. O tremor não é um efeito do exercício, Camila, porque se você for condicionada, o tremor vai desaparecer. Se você for levemente condicionada, o tremor já não vai existir mais, tá? Então, a gente não O considera cansaço? isso um efeito do exercício. Ia falar, João? O Eu ia gasto de falar energia, professor. O gasto de o energia, cansaço. sim, mas o gasto de energia, ele acarreta uma determinada coisa, que é mais importante para nós, que é o aparecimento de quê? Vocês terminaram o exercício de boa, tranquilíssimos, prontos para uma outra sequência? Não, você tem Não, exercício não. cansado aí. Exatamente, aí está a palavra, Ariane. Então, o efeito do exercício é o cansaço, que nós vamos chamar de um nome mais bonito agora, né? Que é a fadiga, né? A fadiga, ela apareceu em dois aspectos, né? Tanto aquela fadiga localizada, quando você estava em um exercício específico, né? Então, tipo assim, quando estava no abdominal prancha ali, algumas pessoas diziam para mim, pelo amor de Deus, não acabou ainda não, para com isso, né? Passa para a próxima, porque não aguentava mais sustentar aquela atividade, né? Então, é uma fadiga localizada. Mas, ao mesmo tempo, quando essa pessoa ia para o próximo exercício, havia uma fadiga geral que ela não passava, ela se mantinha, né? Então, o aparecimento da fadiga também é um efeito que a gente pode identificar, um efeito imediato do exercício, né? À medida que eu vou me exercitando, eu vou me cansando, eu vou me fadigando, né? Então, vamos usar a fadiga como um parâmetro também, né? Em alguns momentos, a fadiga pode até ser utilizada, pessoal, para se avaliar a qualidade do exercício. Então, aquele circuito que vocês fizeram comigo, em termos de qualidade de exercício, ele não teve uma alta qualidade, né? Se fosse uma prescrição, se eu estivesse prescrevendo exercício para vocês, essa prescrição estaria muito comprometida. Por quê? Porque vocês demonstraram fadiga excessiva e que não foi levada em consideração por mim. Então, para uma prescrição de médio e longo prazo, é preciso observar os níveis de fadiga do praticante para se fazer as correções necessárias.
Se eu estou terminando o exercício extenuado, muito cansado, se eu não estou conseguindo nem sustentar a qualidade do exercício, tem alguma coisa aí que precisa ser corrigida, tá? Entendam, então, a diferença daquele espaço de aprendizagem que foi montado ali para vocês identificarem, perceberem algumas coisas, e um espaço de prescrição do treinamento, onde o objetivo é produzir efeitos de médio e longo prazo, tá? Então, não adianta eu levar um de vocês na academia, por exemplo, colocar para fazer um determinado exercício, e esse exercício está tão intenso que vocês não conseguem nem manter a qualidade. Então, vocês se fadigam antes de terminar o exercício. Então, isso está equivocado, tá? É um ponto de crítica, né, que pode ser observado, mas que foi intencional, né? Vocês vão lembrar muito, muito, muito dessa aula, tá? Acho que é isso. Alguma pergunta, algum ponto que vocês gostariam de falar a respeito? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a seguinte. O grupo, né, que estava participando do circuito era um grupo muito heterogêneo, né? Então, eu tinha pessoa, por exemplo, eu tinha Zuleika, que já é mãe e tal, eu já tenho a Ariane. A Ariane já tem filho também, né? Tem não. A Ariana, por exemplo, a Ariana não tem filho, mas está lá acima dos 30 também. E tem pessoas muito jovens na turma. Então, olha que grupo muito heterogêneo. Tem o Alexandre, que apesar de estar acima dos 30, quase nos 40, ele é atleta, então tem um nível de condicionamento maior, né? Então, nesse grupo tão heterogêneo, é muito difícil fazer uma prescrição de qualidade. Isso por melhor que seja o professor, tá? Vamos chamar isso que nós fizemos de aulão. Então, todo aulão, ele é problemático. Todo, todo, todo. Seja crossfit, seja outras práticas, ginástica localizada, por exemplo, porque é muito difícil, num aulão, eu definir uma carga individual. Eu dizer como é que a Zuleika vai se exercitar diferente do João Vitor. Eu dizer que o João Vitor vai se exercitar diferente da Lohane Caroline, por exemplo, né? Porque nesse aulão, o objetivo é justamente estabelecer uma carga para todo mundo se exercitar. Então, todo aulão é problemático, por melhor que seja o professor. Seja um aulão de spinning, seja um aulão de hidroginástica, seja um aulão de crossfit, qualquer aula em grupo vai sofrer com isso. Porque as pessoas são diferentes, a tolerância que elas têm ao exercício é diferente, o nível de condicionamento que elas têm é diferente. Então, como é que eu vou estabelecer uma mesma carga para todo mundo? A gente vai ver isso mais adiante, tá, pessoal? Uma outra questão também. Prevalece, às vezes, na educação física, uma ideia de que a aula boa é a aula que faz o sujeito sentir dor, né? Então, as pessoas do senso comum, por exemplo, elas vão à academia e falam assim, fui lá na academia, não senti nada, eu acho que o trabalho do professor lá não foi muito bom. O cara me passou uma ficha lá, tal, fui primeiro dia, não senti nada, fui segundo dia, não senti nada. Então, não necessariamente a gente precisa sentir dor para que o exercício esteja fazendo efeito. Há uma cultura que eu considero uma cultura um pouco besta, atualmente, e Manhuaçu apresenta um pouco características dessa cultura, e vocês logo vão lembrar aí na cabeça de vocês, que é uma certa cultura do sacrifício, né? Aquela ideia besta do no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Não é assim que a coisa funciona, tá? O pessoal do CrossFit, por exemplo, costuma cultuar muito o calo na mão. Então, o sujeito foi num treino, aí estourou o primeiro calo na mão. Aí ele vai lá no Instagram postar, né, a cicatriz da guerra, né? Isso é um culto à dor, pessoal, que tem que ser combatido, né? O exercício não é isso. O exercício não é dor, o exercício não é sacrifícios, né? O exercício, ele é pensamento intelectual, o exercício é planejamento, o exercício é dedicação, né?
Agora, esse culto à dor, ele tem que ser evitado. E quando vocês veem isso acontecer na rede social, principalmente, observem isso com um outro olhar. Será que precisa ficar cultuando, né? Precisa ficar celebrando o calo na mão? Será que precisa ficar celebrando o nível de dor que o sujeito tem depois da sessão de treinamento? Até que ponto isso diz alguma coisa sobre a qualidade do treino que foi executado, tá? Então, dor e sucesso e qualidade do treinamento não têm relação entre si, tá? E depois vocês vão poder conversar isso com os diversos outros professores que virão pela frente, seja com o professor Renato, seja com o professor Henrique Taveira, e o posicionamento deles vai ser o mesmo, tá bom? Ô, Henrique, mas olha só, O Anderson, quando você... Ô, Henrique, é o Anderson, tô ficando doido, tá vendo? Você falou fala, Henrique, ele te pode chama de falar. Henrique. Aqui, por exemplo, quando a gente está fazendo determinados tipos de exercício, quando você não faz da forma correta, você sai dali e você não sente praticamente nada. Você não sente uma fadiga, né? Ou no outro dia, às vezes você acaba você não sente uma dorzinha. Mas quando você pega um exercício para ele sendo executado da forma onde que você consegue sentir o músculo que você está trabalhando, a dor é diferente, você sai dali com outra sensibilidade, eu falo. Não Isso, eu sei se é essa entendi. a palavra, você Não, eu entendeu? entendi o seu ponto, Ariane. A única questão que nós vamos colocar é que, assim, nós já identificamos na aula que a fadiga é um efeito do exercício. Então, quando eu me exercito, eu me fadigo. Só que fadiga não é dor. Então, quando você está lá, por exemplo, você está fazendo um agachamento, por exemplo, e você chega no ponto ali que você acha que você não vai conseguir mais fazer no final da sua série, né? Isso é diferente de quando você está com uma carga além da carga que você suporta e você não consegue fazer nem a sua série. Um exemplo, pessoal. Vou na academia, né? Então eu fui fazer o supino com halteres, né? Um exercício que eu tenho que empurrar o pezinho para cima, lá deitado no banco. Um agachamento. Um agachamento, todo mundo sabe o que é um agachamento. Eu fui fazer um agachamento, tal, eu fui lá no aparelho, o primeiro, ao invés de fazer com a barrinha nas costas, eu fui no aparelho para poder fazer. Então, fui lá no agachamento, não botei nenhum peso, fui lá, fiz a minha primeira série todinha. Aí eu concluí que estava leve, porque eu terminei a minha primeira série de exercícios sem fadiga, nenhuma fadiga, né? Nem essa ardênciazinha muscular que a Ariane está chamando de dor, nem isso eu senti. Então, eu concluí que eu suportava um peso extra, ali além do meu peso corporal. Fui lá, peguei um pezinho, coloquei. Aí, com aquele pezinho que eu coloquei, eu também consegui fazer todas as repetições da série. Aí já apareceu um pouco de fadiga. Eu já senti um pequeno nível de ardência nos músculos da coxa, né? Só que eu ainda consegui fazer a série e eu concluí que eu tolerava um pouco mais de fadiga, né? Eu falei, opa, eu consigo um peso maior do que esse que eu coloquei. Então, fui lá e aumentei o peso no agachamento. Aí, com esse novo aumento, eu fui fazer minha terceira série. Aí eu já tive que me esforçar um pouco para terminar a minha série, né? Eu cheguei ali nas últimas 2 ou 3 repetições com um nível de fadiga já bastante aumentado em relação à série anterior. Então, a ideia do exercício é produzir fadiga, mas fadiga não é dor, fadiga é cansaço, tá? O que vocês estão chamando de, o que a Ariane chamou de dor, que é aquela ardência que dá no músculo quando eu estou ali difícil para segurar, difícil para manter a atividade, aquilo é fadiga, aquilo não é dor, tá? A gente não vai chamar isso mais de dor, porque é muito mais uma ardência do que uma dor propriamente dita. Concorda comigo? Ou vocês identificam como dor mesmo? Eu concordo com você, porque realmente a questão da dor, o que você sente, às vezes, quando você pega uma determinada região, você não sente na hora que você acaba o exercício. Você pode ver que você sente mais ou menos assim no outro dia, ou você pode contar mais ou menos 24 horas depois do exercício, que às vezes você fez, que você começa a sentir
Isso. O músculo, entendeu? Ou quando você se machuca. Aí, quando você se Ou quando machuca, é se aquela dor machuca. aguda. Aí a dor é aguda, É, você não consegue, às vezes, nem mexer a estrutura muscular, né? Porque você realmente se lesionou, né? Isso não dá para manter. E essa dor que demora, aí, às vezes, 24 horas para aparecer, ela vai demorar umas 72 horas para sair, tá? Porque é o tempo ali que o músculo volta ao seu ponto normal. E aí sim, né, 72 horas o pessoal relaciona com o lactato, né, que não é a dor imediata, mas a remoção do lactato demora mais ou menos esse período aí. Então, vamos diferenciar, pessoal, dor de fadiga. Fadiga e dor não são a mesma coisa, tá? O propósito do exercício é produzir fadiga, né? A gente vai ver isso depois numa unidade de aprendizagem que chama princípios do treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Então, naquela aula, eu fadiguei vocês, né? Eu produzi um nível de fadiga muito grande. Agora, se eu repetir aquela mesma aula 2 vezes por semana, durante 4 semanas seguidas, daqui 4 semanas vocês não estarão sentindo o mesmo nível de fadiga, porque existe um outro princípio chamado princípio da adaptação. Então, vocês se adaptam, né, se tornaram mais condicionados, aí eu vou ter que colocar uma sobrecarga nova para conseguir produzir fadiga novamente, tá bom? Mas a gente vai ver em mais detalhes na unidade de aprendizagem, tá? Ela vai vir pela frente aí. Alguma outra pergunta? Hoje vocês estão perguntando pouco, né? Só a participado no início, depois a Ariane perguntando bastante. Hoje o Alexandre não está na aula, eu acho que é por isso que vocês estão falando um pouco. Hoje é o Alexandre que fica corrompendo vocês aí, tá? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Eu até separei 2 apresentações para a aula de hoje, mas eu creio que eu vou dar conta de uma só. E ela está bem curtinha, porque eu quero que vocês ficam pensando nela e depois depois, Ariane, me lembra de falar das unidades de aprendizagem no final da aula, porque eu já coloquei elas lá no ambiente virtual de vocês. Vamos lá, pessoal. Então, ó, unidade didática 1, bonitinha, ginástica de condicionamento físico. Faltou o físico aqui na frente. Hoje, eu vou falar para vocês sobre o sedentarismo, saúde e qualidade de vida, né, e as recomendações oficiais para atividade física relacionada à saúde. Então, vocês já fizeram uma atividade física do tipo aeróbica, já fizeram uma atividade física do tipo neuromuscular, então agora vocês já conhecem 2 tipos de atividade física. Essa aula de hoje vai fazer com que eu tenha que mostrar para vocês outras possibilidades de organizar a atividade física. Mas, enfim, vamos continuar, né? Na aula anterior, né, pelo menos na aula teórica anterior, nós vimos sobre o controle da intensidade do exercício aeróbico, né, via frequência cardíaca máxima, e nós vimos também o conceito de zona-alvo de treinamento e sua relação com o condicionamento físico, né? No final da aula de hoje, né, eu espero que vocês sejam capazes de compreender o conceito de sedentarismo, né? 2, relacionar o conceito de sedentarismo com a saúde e qualidade de vida. E 3, identificar as recomendações de atividade física para a saúde no mundo, né? O quanto de atividade física a pessoa tem que fazer. Sedentarismo, né? Que bicho que é esse, né? A gente vai diferenciar aqui, pessoal, 2 conceitos básicos, né? Que é o nomadismo e o sedentarismo, né? Então, o ser humano, durante boa parte da existência do planeta Terra, o ser humano é... Vocês estão enxergando a minha apresentação aí, né, pessoal? Sim. sim. Ok, é porque Sim. fica aparecendo uma mensagem aqui que vocês não conseguem ver a aplicação. Eu não entendo por que essa mensagem aparece. Então, ó, essas questões que eu coloco em negrito aqui, pessoal, são questões muito importantes, tá? Então, elas estão em negrito, não é à toa, tá? IPC, importante pra cacete, a chance de cair na prova, 99,9%, tá? Nomadismo e sedentarismo. Então, durante boa parte da história do homem, os grupos humanos,
eles viviam migrando de um ponto ao outro buscando alimento, né? É o que se chama nomadismo, né? Então, era um grupo nômade. Até hoje, por exemplo, principalmente nas regiões desérticas da África, principalmente na África, no norte da África, onde tem grupos Marrocos, Egito, Argélia, ainda existem muitos grupos considerados nômades, né? As aldeias, elas se movimentam de um ponto ao outro, né? As pequenas comunidades, em busca de recursos ou fazendo trocas comerciais, enfim. E essa já foi uma característica do ser humano, né? As comunidades, sejam indígenas ou comunidades tribais, tinham essa característica. Elas não estabeleciam uma espécie de residência fixa, né? Você vivia pulando de um lugar para o outro, tipo um cigano, né? E o sedentarismo, né? E o sedentarismo já é uma outra coisa, já é a ideia quando se torna sedentário. Nós estudamos isso lá nas aulas de história da educação básica, pelo menos eu me lembro da minha professora falar, que aí o ser humano ele deixa de ser nômade e se torna sedentário. Ou seja, ele para de se movimentar em busca dos recursos. Ele passa, então, a cultivar os recursos, estabelecendo uma ocupação fixa, né? E isso foi fundamental, né? Principalmente com o aparecimento da agricultura, da agropecuária. Então, eu vou tanto cuidar de animais, quanto eu vou plantar e colher, eu não preciso mais ficar indo de um lugar para o outro, né? Mesmo as comunidades mais primitivas da África, que fica abaixo do Saara ali, são comunidades primitivas, mas que já não são mais nômades, né? As que ficam lá nas regiões de deserto, até pelas próprias características do deserto, ainda são. Mas as que ficam abaixo da linha do deserto ali, vejo muito documentário sobre vida selvagem na África, e aí tem a tribo, né, os Masai Mara, eles criam gado, por exemplo. Então, aí tem conflito lá, porque os leões vão lá e matam os gados deles de vez em quando, mas eles criam gado e eles têm isso como principal ocupação, então eles não precisam ficar indo de um ponto ao outro mais. Eles têm uma residência considerada fixa, né? Para vocês terem uma ideia de como é que isso impactou a vida humana, né, estima-se, né, nessa comparação aqui, que o homem primitivo ele dava cerca de 21 mil passos por dia, né? O que daria aí mais ou menos 16,8 quilômetros por dia, né? Já o homem moderno, em média, claro que dependendo da cidade, se tem mais ou menos meio de transporte, né? Por exemplo, em cidades pequenas aqui da região, você não tem transporte coletivo urbano. Então, o meio que as pessoas têm de ir, ou elas vão a pé de um ponto ao outro, que, claro, estão muito mais próximos do que numa cidade média ou grande, ou vão de carro, né? Mas as características da vida moderna, então, vieram a facilitar uma série de coisas na vida do homem, né? Da humanidade. Não gosto de falar do homem, né? Porque parece que se desconsidera a mulher enquanto ser humano, né? Tem até que corrigir essa apresentação aqui. O homem moderno dá em torno de 5 mil passos por dia, o que dá em torno de 4 quilômetros. Então, é uma queda de mais de 25% no nível de atividade física que o sujeito produzia. Então, essa é a saída, né, de um nomadismo para o sedentarismo. O ser humano moderno se tornou mais sedentário. Agora, considerando que isso aqui é uma média, nós devemos levar em consideração que tem uma grande parcela da população que dá muito menos passos do que isso aqui, porque o sujeito anda de carro, anda de elevador, né? Então, ele anda muito menos do que isso, né? Aí, tem alguns estudos pioneiros, pessoal, e um dos estudos é o desse cara aqui, ó, do Jeremy Morris, nos anos 50, nos Estados Unidos. Ele acabou identificando, fazendo pesquisa estatística mesmo, que no caso do infarto, por exemplo, o caso de morte depois de eu ter um infarto era 30% menor entre os fisicamente ativos. Então, quando eu pratico exercício, eu reduzo a possibilidade de ter um infarto, mas eu também reduzo a possibilidade de eu morrer depois de ter um infarto. Então, mesmo praticando atividade física, pode ser que eu tenha um infarto,
mas a chance de eu morrer por ela é pelo menos 30% maior, de acordo com o que o Jeremy Morris identificou, né? Aí muitas pessoas que têm um infarto, elas também não morrem na hora, elas morrem depois, né? O sujeito infarta, vai para o hospital, acaba morrendo depois, né? E ele identificou que a morte após 3 dias do infarto era 50% menor entre os fisicamente ativos. Então, olha o quanto que a atividade física pode fazer diferença, o quanto que a vida ativa pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, a partir disso aqui, a gente pode concluir que a atividade física está diretamente relacionada à diminuição do risco de morte, né, por infarto, por exemplo. Em função disso, então, criaram-se algumas recomendações do quanto de exercício as pessoas têm que fazer para serem consideradas fisicamente ativas, né? Então, atividade física, né? Quais recomendações? Então, eu fiz um recorte de um artigo, que depois eu vou colocar como referência lá, que lá ele apresentava essa tabela, né, síntese das definições das principais recomendações mundiais para atividade física, a referência de 2014. De lá para cá, pode ser que tenha se alterado alguma coisa, mas as alterações normalmente não são muito expressivas. Aí vamos lá, algumas instituições bastante respeitáveis aqui. Então, nós temos, por exemplo, o American College of Sports Medicine. Ele tem uma recomendação que é de 2007, ó, né? Colégio Americano de Medicina do Esporte. A definição das metas recomendadas dele aqui, ó, é 30 minutos de atividade física moderada. Vocês já sabem mais ou menos a intensidade, né? O que é uma intensidade leve, o que é uma intensidade moderada, o que é intenso, né? No caso, por exemplo, da atividade que vocês fizeram na semana passada, ela está moderada, quase somente intensa, né? Tanto que vocês não conseguiram manter por um longo período. Então, para eles, para ser ativo, né, para o colégio americano, a pessoa tem que praticar 30 minutos de atividade física moderada, 5 dias por semana, ou 20 minutos de atividade física vigorosa, 3 dias por semana. Olha a diferença, pessoal. 30 minutos, 5 vezes por semana, dá 150 minutos. 20 minutos, 3 vezes por semana, dá 60 minutos. Então, olha a mudança. Em sessões de pelo menos 10 minutos de duração. Eu falo assim, mas você tem que fazer 20 ou 30 minutos, como é que ele vai fazer em 10 minutos de duração? É um conceito chamado de exercício fracionado. Então, o sujeito pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde ou 10 minutos à noite. Então, juntando, ele fez 30 minutos no dia. Ou, no caso aqui da atividade vigorosa, ele faz 10 minutos de manhã, 10 à tarde, já de atividade vigorosa, deu os 20 minutos que ele tinha que fazer no dia, tá? Já a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma recomendação de 2010. Para ela, para ser considerado fisicamente ativo, o ser humano deveria fazer 150 minutos de atividade física moderada, né? E tá batendo aqui com o colégio americano. Ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Aí os 75 minutos já é diferente do que o colégio americano diz. O colégio americano diz 60 minutos, né? 20 minutos 3 vezes por semana. E a Organização Mundial da Saúde diz 75 minutos de atividade física vigorosa, em sessões de pelo menos 10 minutos de duração. Não deveria, portanto, durar menos de 10 minutos. Pode durar mais, não menos. Esse Instituto de Medicina, né, eu não sei a localização dele, mas em 2004, ele também tem uma recomendação, 60 minutos de atividade física moderada todos os dias da semana. Esses aqui estão mais ambiciosos. Ó. Vamos fazer 1 hora de atividade física todo dia, né? Então, daria 420 minutos por semana, né? De atividade física moderada. Então, todo dia, segundo esse instituto aí, a gente deveria fazer exercício para ser considerado fisicamente ativo. Perdão, pessoal, estou usando uma expressão aqui, para ser considerado fisicamente ativo, não.
para atender as recomendações, né? Para obter os principais benefícios da atividade física, tá? Ser fisicamente ativo é uma coisa um pouquinho mais baixa, e depois eu compartilho com vocês. A União Europeia, em 2008, ela também criou uma recomendação: 30 minutos de atividade física moderada todos os dias da semana. É metade do que o Instituto de Medicina aqui recomendou. E o Comitê de Visão aqui Internacional para a Atividade Física, o questionário, né? Esse aqui é o IPAC, é um questionário que a gente faz para definir se a pessoa é fisicamente ativa ou não, tá? Então, ó, o questionário de atividade física do Comitê Internacional, tá? Eles recomendam 30 minutos de atividade física moderada, 5 ou mais dias por semana, tá? Então, daria, se eu vou fazer 5 dias, vai dar 150 minutos. Ou 20 minutos de atividade física vigorosa, 3 ou mais dias por semana. Ou qualquer combinação de intensidade, desde que atinja o mínimo de 600 minutos por semana. Aí eu vou perguntar, né? A pergunta é, o que é MET, né? MET é uma unidade de medida que está diretamente relacionado ao consumo de oxigênio. Então, quando eu faço atividade física, como vocês perceberam, eu consumo mais oxigênio, né? Então, tem como eu relacionar isso para fazer um cálculo do quanto aquela atividade física está sendo representativa para mim, tá? Depois vocês vão ver um pouco mais de detalhes sobre isso na disciplina de medidas e avaliação com o professor Henrique Taveira, né? Que aí tem como a gente calcular isso na ponta do lápis ou tem programa de computador que já faz isso. Aí o que vocês poderiam falar para mim, eu falo assim, olha, qual dessas recomendações eu devo seguir? Né? Os dois institutos mais respeitados no que diz respeito à atividade física, no que diz respeito à saúde, ou atividade física e saúde, são o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Organização Mundial da Saúde. Então, o que eles falam tem um peso, tem uma autoridade um pouco maior, tá? Agora, nós precisamos ter alguma referência para dizer o quanto de atividade física as pessoas têm que fazer. Eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, faz 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana. Mas baseado em quê? Eu tirei isso de onde? De trás da minha orelha? Né? Não, eu preciso ter uma referência de pessoas que estudaram mais do que eu para poder falar isso, porque eu não estudei isso. Tá? Então, essa humildade que a gente tem que ter. Quando a gente encontra um limite para o nosso conhecimento, nós precisamos trazer outras pessoas para apoiar aquilo que nós estamos falando. É isso que eu chamo de referência. Aqui embaixo tem uma descrição dos diversos níveis de atividade física. Ó. Então, inativo. Então, para todas as recomendações, foram consideradas inativas as pessoas que não praticam nenhuma quantidade de atividade física. Então, ela é inativa. Ela não pratica nenhum tipo, tá? O ativo insuficiente, que é quando ele realiza atividade física abaixo do nível recomendado para cada diretriz. O nível recomendado é diferente, né, conforme descreve ali cada definição. E, por exemplo, eu posso ser inativo de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, mas eu posso ser ativo de acordo com o que a União Europeia coloca. O ativo é quando alcança as metas recomendadas. Então, eu posso ser, por exemplo, ativo para o Colégio Americano de Medicina do Esporte, mas eu posso ser insuficientemente ativo para a OMS. Porque, por exemplo, o Colégio Americano diz que eu posso praticar 20 minutos de atividade física vigorosa, vai dar 60. Só que 60 para a Organização Mundial de Saúde não é suficiente, eles pedem 75, então eu seria insuficientemente ativo. E muito ativo é quando ultrapassa as metas recomendadas. Então, eu colocando aqui, por exemplo, eu vou à academia 4 vezes por semana, fico lá 1h10 a 1h20. Né? Isso daria, então, 80 minutos, 80 vezes 4, dá 320 minutos por semana de atividade física moderada, né? Então, para o Colégio Americano, eu sou muito ativo, para a Organização Mundial de Saúde, eu sou muito ativo. Só que tem um detalhe, eu só estou indo na academia há 1 semana.
Então, esse nível de frequência de atividade física, ele tem que ser pelo menos nos últimos 6 meses aí para estar valendo essa conta. Entenderam essas recomendações aqui, galera? Galera, dá um retorno aí, velho. Entendi. Que bom. Vamos continuar aqui, está acabando a minha apresentação. Aqueles que não entenderam também não estão dizendo muita coisa. Então, as atualizações. Ó, eu já trouxe atualizações em relação àquela ali, né? Então, para crianças e adolescentes, 60 minutos de atividade física moderada e intensa por dia. Aí eu falo, nossa, mas moderada e intensa para criança? E vocês acham que um pique que a criança brinca não é intenso, não, né? É muito intenso. Tanto que ela para descansar um pouquinho, volta. E para adultos, né, na Organização Mundial de Saúde, maiores de 18 anos, 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana, né? E o Colégio Americano qual que é a atualização aqui? A Organização Mundial de Saúde separando, né, para criança, adolescente e para adulto. São recomendações diferentes. E o Colégio Americano de Medicina do Esporte tinha aquela recomendação de 2011, de 7, e agora tem uma de 2011. E olha o que eles adotaram aqui, ó, 75 minutos de atividade física por semana, de atividade física vigorosa. Então, eles adotaram a recomendação da Organização Mundial da Saúde também. Aqui, recomendações relacionadas ao contexto brasileiro. A Organização Mundial de Saúde não é no Brasil, tal. O Colégio Americano também não é, fica nos Estados Unidos, mas nós temos grupos aqui no Brasil que se dedicam a estudar isso. Eu deixei esse link aqui, depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? O grupo Agita São Paulo, né? Então tem o portal Agita, depois dá uma entrada lá, depois eu vou colocar a apresentação no ar, vocês dão uma entrada para ver. E o que o Grupo Agita São Paulo recomenda para o brasileiro? Acumular pelo menos 30 minutos de atividade todos os dias e de forma leve ou moderada, de maneira contínua ou acumulada. O leve ou moderado vocês já dominam e o contínuo, né, é o exercício que eu inicio e termino no mesmo momento. E o acumulado é esse que eu faço 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, né? É o que eles têm chamado de acumulado, ou que alguns estudiosos chamam de exercício fracionado, tá? Então, eu vou deixar vocês aí como diversão para vocês analisarem dá uma entrada no portal Agita, né? E aí, na sexta-feira, nós vamos experimentar exercício contínuo e exercício intervalado, lá na Faculdade do Futuro, ok? Eu só estou para decidir ainda se a aula vai ser na pista ou se será na quadra. Mas aí depois eu me comunico com vocês. Alguma dúvida, pessoal? E aí a apresentação acabou, era bem curtinha mesmo. E a segunda parte eu deixo para a semana que vem, que a gente vai falar de fatores de Isso risco. ajuda aí, né? Na quadra, né? Não sei, eu quero ir lá na pista para a gente se sentir assim, quase atleta, né? Não, que lá tá Imagina, horrível. foi, hein? Deus que A perdoe. pista, a pista até que não tá A pista vocês não arrumaram ela ainda, não. não, a pista até que não tá das piores. Legal não, Anderson. Eu só não sei se Não eles é boa ideia, não. pioraram ela depois que eu fui lá, Oriane. Porque no dia que eu fui lá estava aceitável. Para correr tá tranquilo. Tinha que fazer um Agora, exercício mais leve. se eles fizeram alguma coisa nela depois que eu estive lá, eu vou perguntar para o Taveira, porque aí isso vai ajudar a tomar a decisão também. Aí eu volto pela quadra, tá? Eu voto na quadra. Vamos por votação, não? Eu não abri votação. Não sei o que vocês estão tentando aqui forçar uma votação. Tá? Mas É aí a maioria, né? eu gosto de trabalhar na quadra, pessoal, porque também otimiza certas coisas, né? Então, em relação assim, eu consigo iniciar e terminar a aula num horário mais ou menos mais previsível, não preciso levar material lá para cima, enfim. Mas a gente vai lidar com alguns conceitos de exercício. Podem ficar tranquilos que na aula de sexta-feira o objetivo não vai ser colocar toda essa intensidade
que foi colocado na aula de sexta passada, tá? Vai ser mais tranquilo um pouco, vocês vão experimentar outras formas de organizar o exercício. Ok, pessoal? Ô, Ok. Anderson, você pediu para te lembrar negócio de aprendizagem, você liberou atividade, né? Eu vi lá. Isso. Pessoal, as unidades de aprendizagem, eu separei algumas que eu achei que eram muito pertinentes para vocês e já coloquei data para cada uma delas. Então, deve estar tudo visível para vocês, mas algumas vão liberar em data específica, tá? E para alguns temas que eu não encontrei, por exemplo, eu não encontrei uma de Tai Chi Chuan, então aí para isso eu vou gravar. Eu não encontrei também sobre uma questão do exercício físico que eu acho muito importante, e depois que é relacionar o exercício com algumas outras questões corporais, por exemplo, imagem corporal. E aí, para isso, eu vou gravar, mas eu teria que gravar ali não muitas aulas, são poucas que restaram. E a primeira vai ser liberada hoje, para nós discutirmos na semana que vem. Então, hoje ela vai liberar às 23h55 e a partir de hoje vocês já vão poder acessar, tá bom? Aí acessem, por favor, e eu escolhi principalmente por causa do livro. Então, deem atenção ao livro, tá bom? Ok. Pode E aí, deixar. Ok. e aí tragam as dúvidas para a aula. Então, assim, para que a aula tenha uma maior qualidade, é muito importante que vocês acessem antes, né? Se for possível.